O apóstolo Paulo foi um homem escolhido por Deus para a pregação do evangelho aos pecadores. Mas havia ali pessoas que queriam desacreditar do ministério de Paulo. Mas ele foi incisivo em afirmar que o que ele fazia era a vontade de Deus e que ele era um seguidor de Jesus Cristo. Tinha convicção da sua chamada. A lição de hoje, de número 3, com o título Paulo e sua chamada, chamará a atenção dos nossos alunos para que tenham convicção de que eles foram escolhidos para fazer uma grande obra, esta obra maravilhosa do Senhor Jesus. Este homem é um grande exemplo, assim como Jesus também foi o exemplo, o modelo principal. Homens de Deus também houveram, homens que foram assim como nós, com as suas falhas, fraquezas, dificuldades, mas que persistiram na pregação do evangelho, persistiram em ser verdadeiros servos do Senhor. E assim nós, como professores, temos o trabalho de inculcar em nossos alunos o desejo, a convicção de que eles foram escolhidos, chamados e que precisam imediatamente viver este evangelho maravilhoso, porque será a bênção para a vida de cada um deles. Então, como eu já disse, esta é a lição de número 3, o título é Paulo e sua chamada. O texto principal está em Gálatas 1:24, que diz: e glorificavam a Deus a respeito de mim. Essas aqui são palavras do apóstolo Paulo, porque ele foi exemplo para muitas pessoas. Então as pessoas tinham ele como um verdadeiro servo do Senhor. O resumo da lição: Paulo conta um pouco da sua história para defender seu ministério e mostrar que a mensagem que pregava não era estranha aos apóstolos de Jerusalém. Paulo reafirma aqui que o evangelho que ele pregava era de Jesus Cristo e que o evangelho de Jesus Cristo era o mesmo evangelho que os apóstolos de Jerusalém pregavam, porque Paulo foi pregar aos gentios. Ele estava pregando para um povo diferente daqueles ali de Jerusalém, mas a sua mensagem ele deixa bem claro que era a mesma. Os objetivos da lição: refletir a respeito do evangelho que Paulo pregava. Compreender que Paulo foi escolhido por Deus, mesmo com seu currículo questionável e antes de conhecer Jesus. Apresentar a diferença de uma vida transformada. Paulo pregava o evangelho, mas antes ele era perseguidor daqueles que pregavam este evangelho de salvação. Então ele tinha sempre esta luta ali no momento de explicar, de explanar a palavra de Deus. Tinha pessoas que queriam acusá-lo, desacreditando ele da missão que ele tinha em suas mãos. Mas ele foi sempre atento, sempre orientado pelo Espírito Santo e assim prosseguiu. E nós temos valiosas lições deste grande homem de Deus através das Escrituras na nossa Bíblia Sagrada. O texto bíblico, a qual o professor precisará ler em sala de aula, juntamente com os seus alunos, está em Gálatas 1:11 ao 24. Então, o professor realize essa leitura e medite nessa palavra maravilhosa do Senhor para que você possa ter um bom embasamento, uma fundamentação em sala de aula. A aula dos jovens requer muito do professor que o professor seja dinâmico, o professor seja sempre atento às perguntas, às dúvidas que os seus alunos têm em sala de aula, não ignore-os, responda. Antes de iniciar a sua aula, ore com eles, pergunte como eles estão, como passaram a semana, se pode ajudá-los, como pode ajudá-los. Então faça isso e seja assim um professor, um grande homem de Deus, uma grande mulher de Deus que também se preocupa e ama os seus alunos e pode ter certeza que grandes frutos proverão desta sala de aula. Amém? Então vamos aqui para a introdução. Paulo dá continuidade à carta aos Gálatas, mas nessa sessão ele conta um pouco a sua história. Por qual motivo ele contou a sua história? Paulo estava sendo atacado por pessoas, por judaizantes, por pessoas ali que falavam: Paulo perseguia os cristãos e agora vem me dizer que ele está pregando o evangelho que os cristãos estavam pregando. De repente, em um dia ele era o perseguidor dos crentes, agora ele é representante do evangelho que esses crentes pregavam. Esta era a indagação, uma das indagações que este povo, essas pessoas que perseguiam Paulo faziam ali na igreja da Galácia. Então, eles tentavam o quê? Desacreditar o evangelho do apóstolo Paulo. Mas ele deixou bem claro que ele foi escolhido por Deus e ele explica o que aconteceu, o milagre que Deus fez, o milagre que Jesus realizou com ele. Ele sempre conta o seu testemunho aos irmãos ali para que eles entendam que ele foi chamado diretamente pelo Senhor Jesus para estar ali, e não só ali, mas para também estar em vários outros lugares. A tática dos judaizantes era desqualificar o apóstolo Paulo. Os inimigos de Paulo provavelmente conheciam seu passado,
Então Paulo apresentou a sua biografia, apresentou e não deixou de fora o momento da sua vida no qual ele perseguia realmente os cristãos. Ele faz questão de mostrar que teve uma vida transformada, que agora ele servia a Cristo. E enquanto nós podemos até atestar isso em Gálatas, no momento que ele fala que eu estou crucificado com Cristo, ele deixa bem claro para aquele povo que agora ele vivia exclusivamente para Cristo Jesus na pregação do Evangelho, deixando bem, reafirmando para aquele povo, para que eles pudessem ter a segurança de que agora ele era transformado. A convicção ele tinha, e ele tendo a convicção e o Espírito Santo agindo na vida dele, com certeza a palavra que ele falou para os irmãos ali foi de grande valor, foi de grande aproveitamento, e assim os irmãos acreditaram, e nós estudaremos mais detalhes sobre esta passagem maravilhosa na Bíblia Sagrada. O tópico de número 1 tem como título o Evangelho de Paulo. Paulo faz sua defesa. A história de vida de uma pessoa tem muita importância. Sim, a nossa história de vida, como nos tornamos adultos, o que aprendemos de nossos pais, o que aprendemos em nossa caminhada, as lutas que passamos, as dificuldades, as enfermidades, tudo isso molda o caráter de um homem. Tudo isso, por isso que é importantíssimo a educação primária, a educação dos pais, a educação na escola, porque isso vai fazer com que vai praticamente definir o que a pessoa será lá no futuro. Então Paulo ele faz questão de lembrar também do seu passado para que as pessoas não tivessem essa contestação, lembrando de que ele foi falho, que ele passou por momentos em qual ele era cego, que ele não entendia o verdadeiro evangelho, mas a partir do momento que ele entendeu, ele se rendeu. Esta era a mensagem de Paulo, porque a situação de Paulo era de muitos, era como a nossa mesmo, nós falhamos em nossa caminhada, mas a partir do momento que nós entendemos o quão bom e maravilhoso é servir ao Senhor, nós não queremos mais andar por este mundo vil. Nós queremos sim andar na luz de Jesus. Rejeitamos aquilo que é ruim para nós, aquilo que é mal para a nossa alma. Nós rejeitamos porque agora servimos a Cristo, e quando estamos em Cristo não queremos nada mais além de estar em sua presença. Então Paulo se preocupa em restabelecer as suas credenciais, narrando um pouco da sua história. Por um motivo nobre, né? Nós já falamos, falsos mestres que tinham ido à Galácia estavam tentando desacreditar do ministério de Paulo. É comum em nossos dias que o indivíduo chegue a uma determinada posição e que ao chegar ali as pessoas o julguem, falam, chegou aí porque seus pais te deram a condição, se chegou aí porque fez isso, fez aquilo, fez algo que... acusações, julgamentos, são chamados muitas das vezes preconceitos, conceitos tirados antes mesmo de ter convicção do fato, do acontecimento, o porquê a pessoa chegou ali. Mas isso é um mal do ser humano. E o Senhor Jesus já alertou sobre a questão do julgamento, para que nós não julgássemos, para não julgarmos o nosso irmão, mas sim amarmos, entendermos, termos empatia. Jesus ele pregou isso para nós, até porque quando nós temos um conceito, antes mesmo de entender, de conhecer esta pessoa, a probabilidade de errarmos ela é gigantesca, de nós errarmos. Então não vale a pena julgarmos. O que vale é nós conhecermos, entendermos, tentar ajudar, fazer o nosso papel de cristão, assim como Jesus falou. Por isso devemos ser cautelosos em nossas opiniões e pensar bastante. O jovem, ele tem muito ímpeto, ele tem muito desejo de realizar as situações em sua vida, ele tem muita vontade, só que é necessário que ele tenha também a paciência para poder agir no momento certo. E para agir no momento certo, é preciso pensar as suas atitudes. É preciso pensar e muitas das vezes repensar as suas atitudes antes de tomar uma decisão. Então nós precisamos inculcar isso na mente dos nossos alunos, principalmente porque vivemos em uma época em que o mundo vive uma correria, é preciso resolver as situações o mais rápido possível para que a coisa, digamos assim, possa andar, para que às vezes eu possa ficar mais tranquilo, porque tem um momento de descanso e nós vemos a sociedade, a correria que é os dias de hoje. Mas nós precisamos ter o auxílio do Espírito Santo em nossas decisões. E o jovem não pode se deixar levar por qualquer opinião, e não somente pelo desejo do seu coração, mas principalmente pela vontade de Deus. É possível que os Gálatas não tivessem, quando foram evangelizados, conhecido os detalhes do passado do perseguidor. Sim, havia ali pessoas que conheciam
esses mestres conheciam o passado do apóstolo Paulo. Muitos deles até porque eram mestres ali, como Paulo foi, né? Um líder importante ali dentro desse sistema romano. Mas eles sabendo, eles foram até aqueles irmãos que talvez muitos deles não conheciam o passado, tentando desacreditar, chegando ali com fofoca, tentando causar desunião. E quanto a isso, devemos estar sempre atentos, porque o inimigo ele sempre tenta inflamar ali a congregação, a união dos irmãos. O inimigo sempre tenta fazer algo desta forma para que o trabalho do Senhor não progrida, para impedir o crescimento da obra de Deus. Por isso é importante falarmos sobre esta questão da fofoca, do pré-julgamento, de falarmos de atitudes como essa que impede o avanço da igreja do Senhor. Uma igreja desunida, ela não cresce, porque a palavra do Senhor afirma, o apóstolo Paulo, quando escreve aos irmãos em Éfeso, ele afirma ali que a igreja ela caminha em unidade, dizendo que a igreja é um corpo e que Cristo é o cabeça da igreja, mas os demais membros compõem este corpo. E se falta um membro, e se falta algo neste corpo, este corpo não está sadio para avançar, para caminhar. Este corpo fica parado. E nós, como igreja, precisamos estar unidos em um só propósito. O subtópico 2 nos traz o entendimento de que Paulo não pregava o evangelho dos apóstolos de Jerusalém. Mas que afirmação é essa, irmão Ivan? Paulo então não pregava o evangelho de Jesus Cristo? Ele pregava o evangelho de Jesus, a obra redentora de Jesus, que foi o sacrifício para a salvação da humanidade. Mas nós precisamos lembrar que os irmãos que estavam em Jerusalém pregavam para judeus, e judeus ficaram por muitos anos e décadas amarrados ali à lei, tendo que cumprir a lei, ordenanças, costumes, para que assim obtesse a sua salvação. Mas Jesus morreu na cruz justamente para que o fardo fosse retirado das costas deste povo, ou de nós, de todos nós, levando em si a culpa dos nossos pecados, morrendo na cruz por nós, nos redimindo ali na obra redentora que ele realizou naquela cruz. Então, os irmãos tinham um público-alvo, os de Jerusalém tinham aquele público-alvo, com as suas dificuldades, com as suas lutas, com as suas religiosidades. Então, eles pregavam o evangelho de Jesus, mas com a estratégia certa para aquele determinado povo. Enquanto Paulo, ao pregar aos gentios, ele não tinha essa preocupação, pois aquele povo, os gregos, os romanos, povos de outros países, não tinham aqueles costumes. Então ele pregava o evangelho à sua forma, à sua maneira, com a sua estratégia, visando as dificuldades daquele povo. A lei não era impedimento para que eles aceitassem a Cristo, para que tivessem as suas vidas transformadas, como era empecilho para os judeus. Até o momento deles entenderem, de alguns entenderem e assim converterem e terem as suas vidas transformadas, falando dos irmãos judeus. Os gentios não tinham essa dificuldade, tinham as suas dificuldades. Então Paulo ele ia de encontro com elas. E quando nós lemos as cartas, nós vemos que o apóstolo Paulo sempre chamava a atenção das igrejas, dos líderes ali, para as situações que estavam atrapalhando a obra do Senhor. Ele tinha as suas convicções a respeito de cada situação. E assim ele pregava a obra, pregava a palavra de Deus com estratégia para determinadas situações. É esta a diferença, público-alvo, mas o evangelho era o mesmo, o evangelho de salvação, a obra redentora de Jesus Cristo. 3. O evangelho que Paulo pregava havia sido aprovado pelos apóstolos em Jerusalém. Os irmãos de Paulo, os apóstolos, reconheceram o ministério de Paulo e a mensagem que ele pregava, pois era justamente a mensagem de Jesus Cristo. E até teve um momento em que Paulo esteve ali por 15 dias com alguns destes apóstolos e eles reconheceram que Paulo pregava o verdadeiro evangelho de Jesus. Era o mesmo, com o mesmo intuito, com o mesmo interesse, para que as pessoas pudessem ser alcançadas através da pregação. Então não havia ali rivalidade. Eles entendiam, os discípulos, aqueles que andaram com Jesus, mesmo sabendo que o apóstolo Paulo não andou com Jesus, mas ele teve um encontro com Jesus ali no caminho para Damasco, e Jesus falou para ele que ele era um escolhido dele e que agora ele viveria para pregar a sua palavra. Os discípulos tiveram o discernimento, porque agora os discípulos estavam cheios do Espírito Santo, capacitados, e quem está cheio do Espírito Santo tem entendimento, tem discernimento, tem sabedoria do alto para entender, para ter o entendimento
em determinadas situações. Então Paulo ele era reconhecido, inclusive respeitado pelos irmãos, pelos discípulos que também andaram com Jesus e também pelos apóstolos que estavam ali em Jerusalém. Por todos aqueles, além dos discípulos, aqueles que também estiveram juntamente com eles ali na propagação do Evangelho de Cristo Jesus. 2. Relembrando o passado. Escolhido por Deus. Paulo fora escolhido mesmo com o seu currículo questionável. Sim, mesmo com o seu currículo muito questionável, muito com um histórico pesado, podemos dizer, né, com essas palavras, porque Paulo ele matou cristãos, ele perseguiu vários cristãos. Ele ia em vários lugares, ele andava dias e dias para entrar em cidades, até cidades que as pessoas nem imaginariam que ele chegaria, como nós lemos na Bíblia, ele chegava para perseguir os cristãos, como ele mesmo falou, né? Como ele mesmo relata nas suas cartas. O lugar, a localidade, a distância não era problema para ele. Ele ia, ele tinha este desejo de perseguir, de matar cristãos, né, ou de permitir a morte de cristãos. Ele trabalhou muito tempo em prol deste tipo de trabalho ali, perseguindo os cristãos. Então, agora ele era um servo do Senhor. Ele foi escolhido para ser um servo do Senhor. Paulo se voltara contra os seguidores de Jesus e, com autorização dos líderes judeus, prendeu muitos crentes e deu seu voto favorável até para a execução. Então esta foi a vida de Paulo antes de aceitar a Cristo, antes de Cristo transformar a sua vida, antes de Cristo ter aquele encontro com ele, no qual ele ficou cego ali no caminho de Damasco, até que ele entendeu, até que ele permitiu o agir de Deus em sua vida e assim saiu daquela situação, naquele momento em que ele era o perseguidor, caminhando ali para perseguir mais crentes. De repente ele começa a pregar a palavra de Deus e se torna um perseguido. 2. Dias em Jerusalém. Paulo menciona que esteve 15 dias em Jerusalém e nesses dias esteve com Pedro e Tiago. Não nos é dito muito acerca desse tempo, mas sabemos que Pedro e Tiago, eles eram pessoas importantes, colunas da igreja, e eles ficaram ali, eles acolheram o apóstolo Paulo naquele lugar. Os que se opuseram a Paulo até poderia ignorá-lo ou descredibilizá-lo, mas em vez disso não somente o receberam, como também reconheceram que os gentios poderiam ser alcançados pela sua pregação. Os judeus, era um problema dos judeus a questão da exclusividade. Eles esperavam que o Messias fosse apenas para redimir ali a si, ao seu povo, mas Jesus, ele deixou bem claro que ele veio foi por toda a humanidade. Em muitas das vezes que Jesus se reuniu ali com os escribas e fariseus, na verdade eles perseguindo a Jesus nos locais que Jesus passava, Jesus pregou desta forma, falando que ele era a salvação, que ele era o caminho, a verdade e a vida, explicando para aqueles ali, para que eles pudessem acreditar e crer que Cristo veio foi para salvar, sim, os judeus, mas também toda a humanidade. Então os discípulos, apesar deles serem judeus, eles reconheceram que o evangelho era para todos. Eles não, de tal maneira ali, né, eles não aceitaram não colocaram em seus corações que o evangelho era exclusivo daqueles irmãos judeus. Não, mas o evangelho sim, foi para toda a humanidade. Jesus morreu na cruz para libertar a todos e Paulo estava com este intuito de levar a palavra do Senhor para outros povos. Os irmãos ali, né, porque foi uma promessa. Quando os discípulos receberam o derramamento do Espírito Santo, e nós lemos ali em Atos, foi para que eles pudessem pregar a palavra em Jerusalém, em Samaria, o local ao qual eles temiam ir, e em todos os lugares, até os confins da terra. E Paulo estava encarregado aqui dos confins da terra. Logicamente que outros irmãos também pregaram a palavra, mas nós temos um destaque muito especial, a vida do apóstolo Paulo, por causa do seu desejo, do seu amor, do seu encontro com Jesus, da situação de Paulo e das cartas também que Paulo escreveu, o amor que Paulo tinha às igrejas, da sua missão, né? Ele foi um grande missionário, fazendo as suas viagens missionárias, sempre fundando e cuidando das igrejas em seguida. Pedro e Tiago. Como vimos, Paulo fez menção de Pedro e Tiago, homens de Deus que lideravam a igreja em Jerusalém. Esta menção fez com que os gálatas fossem informados de que o apóstolo conhecia os ministros de Jerusalém, que os respeitava, e ele não se considerava superior a eles. Nenhum se considerava superior ao outro. Lembremos daquela passagem que Jesus lavou os pés dos discípulos e os discípulos tiveram as suas vidas transformadas, porque momentos antes ali, os discípulos discutiam quem seria o maior no reino dos céus. Eles discutiam quem teria o maior galardão, quem seria... Eles estavam discutindo isso. Então Jesus foi lá e falou para eles: não, vou ensinar para vocês
como um servo do Senhor deve agir. Lavou os pés dos discípulos. Jesus, o mestre, o rabi, lavou os pés dos discípulos, mostrando para eles que é melhor servir do que ser servido. Jesus deu exemplo. Então nenhum dos discípulos aqui se considerava superior ao outro. Todos eles trabalhavam humildemente na obra do Senhor, cumprindo o ID de Cristo, porque Cristo falou para eles e falou para nós também: cumprimos o ID, pregando a palavra a toda criatura, em todo lugar, em tempo e fora de tempo. Este é o desejo de Jesus para as nossas vidas. Este é o desejo de Jesus para os nossos jovens, para a nossa juventude, que tenha a ousadia e coragem que Paulo teve. O desejo em seus corações, o desejo de justiça, o amor pelo próximo, para que eles tenham a transformação, para que eles tenham a paz que somente Cristo pode dar. Somente Cristo pode fazer isso na vida do pecador. Os nossos jovens precisam ter esse entendimento, sabendo que Jesus é bom e maravilhoso e tem cuidado de cada um de nós e cuidará deles também nesta missão, sendo um grande servo do Senhor, uma grande serva do Senhor, agindo em conformidade com a sua palavra. Tópico 3. A diferença de uma vida transformada. Paulo, desconhecido na Judeia. Em sua defesa, o apóstolo comenta que não era conhecido de vista das igrejas da Judeia, diferente do que temos em nossos dias. Paulo ele não era tão conhecido, ele não estava... a sua fama não chegava tão rapidamente quanto nos dias de hoje. As redes sociais, simplesmente, dependendo ali de uma circunstância, de uma situação, a pessoa fica famosa em um dia. E nesse mesmo dia, a informação ali, o vídeo, a mensagem já espalhou por todo o Brasil e muitas das vezes por vários lugares no mundo. Vários lugares no mundo. As pessoas ficam conhecidas rapidamente nos dias de hoje. Mas Paulo não era assim. A época de Paulo, para ser conhecido, ele deveria caminhar pelos lugares, para que as pessoas assim conhecessem. Então ele lembra que ele não era conhecido de muitas igrejas da Judeia. Apesar de não ter seu rosto manifesto, Paulo sabia que a sua fama de perseguidor chegara a vários lugares, inclusive na Judeia. É aquela situação. Quando ele está agindo em nome do Senhor, ele não era tão conhecido, mas a fama de perseguidor, os irmãos da Judeia provavelmente sabiam, conheciam, ou alguns ali conheciam, e esses poucos aproveitavam dessa circunstância da vida de Paulo para tentar descredibilizar o ministério de Paulo. Não é diferente dos dias de hoje, né? Muitas das vezes nós trabalhamos, fazemos a obra do Senhor, dia após dia, lutando, não buscando reconhecimento de forma alguma, porque é Deus quem recompensa cada um de nós, mas quando nós erramos ou quando falhamos com algo, porque somos falhos, as pessoas querem nos acusar. Você pode ter 100 acertos, mas um erro pode fazer com que essa pessoa perca todo o ponto de vista ali, né? Tenha toda mudada uma situação por causa de uma falha. Por causa de uma falha, muitas das vezes, porque a igreja não vigiou em amar o próprio irmão, né? Amar o irmão, acolhê-lo, ter misericórdia, mas preferiu sim aproveitar daquela circunstância para aniquilar o irmão, para denegrir a imagem do irmão. E isso acontece muito nos dias de hoje, infelizmente acontece. Então a fama que Paulo tinha aqui era a fama de que ele era um perseguidor da igreja de Cristo, então havia também esta preocupação. Mas Paulo tinha a sua vida transformada. Que poder é capaz de transformar a vida de uma pessoa? Por quais experiências a pessoa precisa passar para ter a sua vida transformada? Um curso superior? Uma maternidade? Uma formação militar? Ou um desafio profissional? Muitas circunstâncias são hoje exigidas em sociedade para que essa pessoa seja reconhecida. São muitas as circunstâncias, são muitas a questão da fama, as pessoas buscam muita fama, serem influentes na sociedade, serem ricos, ter o melhor carro, a melhor roupa para poder se apresentar melhor, mas o reconhecimento que nós precisamos ter é do nosso Senhor Jesus, é do nosso Deus, reconhecendo que nós somos batalhadores, que guerreamos, que pelejamos, que combatemos o bom combate. Isto que vai dar a bênção para o crente. A bênção do crente é justamente essa. O que Deus prometeu ao crente, ao servo do Senhor, não está aqui na terra. O melhor para nós não está aqui na terra. O melhor para todos nós, servos do Senhor, é a morada lá no céu com Jesus. Ter um lugar de paz, um lugar de alegria reservado para nós, quando nós realizamos esta obra maravilhosa. Nós vemos que Paulo,
deixou de lado tudo, família, os seus bens para servir ao Senhor. A preocupação de Paulo era servir a Deus com excelência, a pregar o Evangelho de Jesus Cristo e alcançar almas para o Senhor, cumprindo isso com amor, com vontade, com determinação. Ele não buscava a fama. Nós vemos que em muitas cartas ele se apresenta. Então aqui nós, através dessa lição, nós entendemos por que ele se apresenta. Não era para se fazer conhecido, era justamente para que eles entendesse que agora o perseguidor era um servo do Senhor, para que os irmãos entendessem que a mensagem que ele falava provinha de Deus, que provinha de Jesus. O que ele fazia ali era a obra do Todo-Poderoso. Então, por isso que muitas das vezes ele explica ele inicia ali mostrando que ele era um apóstolo, e inclusive na carta aos Gálatas ele se apresenta, Paulo, apóstolo, não da parte dos homens, nem por homens, mas por Jesus Cristo. E quando nós lemos as outras cartas, ele se apresenta também, muitas das vezes de uma forma um pouco diferente, mas se apresenta ali como um apóstolo enviado pelo Senhor para influenciar aquelas multidões. Então, este era o desejo de Paulo, o amor de Paulo à obra do Senhor. O que as pessoas dizem acerca de você? Esta é uma pergunta que nós faremos para os nossos alunos em sala de aula. Paulo diz que os irmãos da Judéia glorificavam a Deus pela vida dele. Em que aspecto residia a alegria daqueles irmãos? No fato de que a fé em Jesus Cristo havia alcançado o coração do perseguidor. Então, pouco a pouco as pessoas foram vendo que Paulo, ele havia sido transformado. O Senhor foi honrando o ministério de Paulo e honrou de uma maneira tão poderosa que ele escreveu 13 cartas. E essas cartas hoje compõem a Bíblia Sagrada, porque foram cartas inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. E por isso essas cartas influenciaram ali naquela época vidas, e essas vidas foram influenciadas a influenciar outras vidas, até que chegasse até nós a palavra de Deus. Graças ao trabalho de Paulo e dos demais apóstolos na pregação, no amor ao Evangelho, no desejo de ver as vidas aos pés de Jesus. Foi por isso que Paulo, ele foi grandemente abençoado, a sua determinação, o seu amor, e assim ele foi ficando conhecido, não buscando a fama, mas honrando o nome do Senhor. Precisamos fazer com que os nossos alunos entendam que eles serão grandiosamente abençoados se forem fiéis ao Senhor, se obedecerem à sua palavra, se fizerem a sua obra com excelência, com amor, com total determinação, com o melhor de si. O Senhor vai honrá-los, por mais que até alguns nem queiram ser reconhecidos, mas o Senhor levanta. O Senhor, ele faz, ele muda, ele transforma. Ele transformou a vida de Paulo. Paulo, ele era um perseguidor. Hoje, veja bem que ele poderia, se ele finda ali a caminhada, ele morre como perseguidor, talvez ninguém nem faria menção do apóstolo Paulo, de Saulo no caso. Mas agora ele teve a sua vida transformada e ele foi um dos grandes homens que está aí, né, na galeria dos grandes heróis da fé, dos grandes homens de Deus que trabalharam por esta obra maravilhosa. É isso que o Senhor pode realizar na vida dos nossos alunos. Ele pode transformar a vida deles de uma forma que eles nem imaginam. Mas desde que a busca seja genuína, que o desejo seja genuíno de realizar esta grande obra do Senhor. E assim o Senhor vai agir poderosamente e eles se tornarão assim, né, pessoas honradas na presença de Deus de uma forma que eles nem imaginam, porque o nosso Deus faz isso conosco, nos abençoa de uma forma maravilhosa que nós ficamos surpresos em muitas das bênçãos que o Senhor nos concede. Eu preparei duas dinâmicas aqui para o professor em sala de aula. Elas são as dinâmicas bem rápidas de realizar, bem simples de realizar em sala de aula. Então, já que o professor poderá escolher qual achar melhor aplicar, ou se der tempo, né, aplicar as duas. A primeira dinâmica aqui que eu separei é com o título de perseguidor a missionário. O objetivo dessa dinâmica é mostrar que Deus pode transformar qualquer pessoa, independentemente de seu passado, e que a chamada de Deus é poderosa e cheia de propósito. O professor precisará dos seguintes materiais: cartões ou folhas com duas palavras opostas, uma de cada lado. Então o professor vai pegar uma folha e vai colocar, por exemplo, aqui do lado, perseguidor, e aqui do outro, missionário. E próximo exemplo aqui, ódio, amor,
cegueira, visão, morte, vida, religião, relacionamento com Deus, Saulo, Paulo. Então, estes são exemplos, o professor poderá adicionar outros, mas nesses cartões precisará estar escrito essas palavras, uma palavra oposta à outra. E como fazer, como realizar? Então, já tem os materiais. Divida a turma em pequenos grupos ou duplas. Entregue a cada grupo alguns cartões. Peça que mostre o lado antes da transformação. Por exemplo, se aqui estiver escrito perseguidor, então, primeiramente, o aluno mostrará a palavra aqui na escrito perseguidor. Vamos lá, deixa eu pegar aqui a caneta. Por exemplo, aqui, ó, perseguidor. Então, mostrará primeiramente a parte que antes, né, da transformação, como foi Paulo, ele era perseguidor. Explique brevemente o que isso tem a ver com Saulo. Perseguidor. Paulo, ele matava os cristãos, ele corria atrás dos cristãos, onde quer que eles estivessem, Paulo ia atrás para matá-los, para encerrá-los, para colocá-los em prisões. Depois eles viram o cartão para o outro lado. Missionário, por exemplo, explica o que Deus fez e como transformou a vida de Paulo. Aí o aluno explicará, por exemplo, que Paulo foi transformado ali no caminho para Damasco, o encontro dele com Jesus, e assim ele teve a sua vida transformada. Finalize dizendo, se Deus chamou e transformou Paulo, ele também pode usar a sua vida, não importa o passado. O versículo para encerrar está em Atos 9,15. Mas o Senhor lhe disse, vai, porque este é para mim um vaso escolhido, para levar o meu nome diante dos gentios. E agora vamos para a outra dinâmica. Dinâmica, Deus também me chama. O objetivo dessa dinâmica é levar os nossos alunos a refletirem. Assim como Paulo foi chamado por Deus com propósito, todos nós também somos chamados para algo especial. Como fazer? Bem simples essa. Peça que todos fiquem em círculo ou sentados em uma roda. Ou sentados em roda, né? Sentados em roda. E diga, hoje iremos falar de Paulo, que teve um encontro com Jesus e foi chamado para um propósito. Agora eu quero que cada um pense e diga em voz alta uma forma como Deus pode usar a sua vida. Então, cada um terá a oportunidade de dizer o que Deus pode realizar através da sua vida. Exemplos de frases que os alunos podem dizer. Vamos imaginar, Deus pode me usar para ajudar outras pessoas. Deus pode me usar na minha escola. Deus pode me usar como missionário. Aí vem o outro jovem e fala, Deus pode me usar para cantar. Deus pode me usar mesmo eu sendo tão novo, com pouca sabedoria. Então, cada aluno ele irá falar uma frase. Se alguém não souber, o professor ajuda. E se porventura ele não imaginar como o Senhor pode fazer, o que o Senhor poderá realizar em sua vida, às vezes ele ainda não foi despertado ainda em seu coração, lembre a ele que Deus tem um chamado para a sua vida. E essa dinâmica é muito boa porque trará... lembrará ali do propósito de que cada um tem. O professor já poderá ali tentar entender, encaminhar este jovem para que busque mais ao Senhor, para que se cumpra ou para que aperfeiçoe o que ele já está realizando. E se tiver alguém que ainda não sabe como buscar o Senhor, mas que tem o desejo, mas que ainda não sabe por onde começar, o professor lembrará que ele tem chamado e que no momento certo o Senhor vai colocar no coração do aluno ou daquela aluna o desejo de realizar algo para o Senhor. E é importante, né? É importante que eles tenham esse entendimento. E o versículo para finalizar, mas o Senhor lhe disse, este é para mim um vaso escolhido para levar o meu nome. Atos 9,15. Paulo era um perseguidor, mas Deus o chamou. Você também tem um chamado. Esse aqui é para o professor estar finalizando. Você também tem um chamado. Pode não ser para pregar a milhares, mas pode ser na sua escola, família ou igreja. Deus transforma e envia. Deus abençoe, em nome de Jesus, os amados professores e professoras que tenham uma ótima lição e que os alunos cresçam espiritualmente, cresçam na palavra e sejam, sim, grandes servos do Senhor, usados por Deus. Deus abençoe e até a próxima aula.